E hoje nós teremos, então, a oportunidade de ouvir o professor Adalberto Barreto, né, que é médico, psiquiatra, professor emérito da Universidade Federal do Ceará e o criador da terapia comunitária integrativa, com o tema Quando a Fé Adoece, Riscos da Espiritualidade. E teremos também a honra de ter o senhor Davi Florencio, né, terapeuta holístico, trabalha com terapia integrativa, com atuação em práticas energéticas aplicadas à saúde mental, como debatedor. Que a nossa reflexão é quando a fé nos adoece, né? É claro que a fé tem a sua dimensão muito importante, porque uma pessoa que não acredita em nada jamais fará nada na vida. Então a fé é muito importante. Mas como toda faca que corta, pode nos adoecer também e nos ferir. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse lado sombrio da espiritualidade, sem negar os valores da fé como uma coisa positiva, né? Porque aí você fica entre o medo e o amor e o impacto das religiões na saúde emocional. Nós vamos olhar um pouco mais para essa questão da saúde emocional. Próximo, pode passar. Então, quando a fé nos adoece, esse lado sombrio, então é importante a gente entender que a espiritualidade, o que é a espiritualidade? É uma consciência cósmica da vida como uma teia das relações onde tudo está conectado. Ninguém pode separar, quer dizer, aquilo que eu acredito vai repercutir no que eu faço, no que eu penso, no que eu como, e como eu vivo, né? Então, ela é essa consciência cósmica que interliga tudo. E a essência da espiritualidade é o amor incondicional a toda forma e expressão de vida, seja animal, vegetal, né? E a criatividade e a esperança e a expressão da fé é a solidariedade, acolhimento e respeito a toda forma de vida. Então, se a espiritualidade, a essência dela é o amor incondicional, que gera um comportamento solidário de acolher a diferença e o outro, então tudo que não entra dentro dessa perspectiva é uma espiritualidade deformada, é uma espiritualidade que pode trazer muito mais prejuízo do que benefício. E o que é que seria a saúde mental? É a capacidade de cada um de nós de conviver consigo mesmo, de primeiro viver em paz comigo, com os outros, com a natureza, com o universo e buscando a felicidade e o sentido da vida. Esse seria a saúde mental. Se eu vivo bem comigo, eu vou conseguir viver bem com os outros. Muitos dos conflitos que a gente tem com os outros é porque eu também vivo comigo mesmo. Vamos lá, Cláudio. Então, ao longo da história humana, o sagrado teve muitos nomes, né? Deus é chamado de Adonai no judaísmo, Alá no islamismo, Javé, o Pai no cristianismo, nas religiões afro-brasileiras, fala-se de Olodum, Olorum, Olodumaré, manifestado nos orixás. Entre os povos originários, Tupã, que expressa a força divina ligada à natureza. No hinduísmo, Brahman, representa o princípio absoluto. No budismo, não há um Deus criador pessoal, mas um caminho de iluminação simbolizado por Buda. Então, os nomes mudam, os rituais também, mas a busca de sentido é a mesma, que é compreender a existência, aliviar o sofrimento, encontrar esperança diante da dor e do medo e da vida. Essa seria a matriz um pouco das religiões. Próximo. Aqui é uma expressão, eu achei muito interessante essa frase, né? Que nunca nos falte fé para atravessar os dias difíceis e sabedoria para entender cada aprendizado. Nem todo caminho é leve, mas toda caminhada tem propósito. A fé não nos livra das dores, das provas e dos momentos difíceis. Ela nos fortalece para continuar, mesmo quando tudo parece escuro. É sobre permanecer firme, confiar no invisível e seguir com o coração guiado pela espiritualidade. Essa é uma frase bastante interessante que eu queria começar dizendo que nós não somos anti-fé, nós somos a favor da fé que seja luz que ilumine, não trevas que nos fazem perder. Próximo. Qual seria então a essência das religiões? O que é que elas têm em comum? A própria palavra religião, que vem do latim religar, ela está sempre ligando as coisas e jamais desligando, separando, condenando, criticando.
que é que elas têm em comum? Onde há mais amor, existe mais consciência e cuidado mútuo. Ali a religião cumpre o seu propósito. É um amor. Como é que eu posso dizer que eu pertenço a uma igreja, a uma fé, a uma religião, se eu prego a desunião, se eu estou condenando e assombrando o povo, ameaçando disso ou daquilo, pregando ódio a quem quer que seja? Então, se existe uma religião que está desligando as pessoas umas das outras, ficando inimigas, brigando, essa briga de religião, isso não tem dimensão espiritual saudável, né? Por outro lado, quando a religião é usada para separar, excluir ou dominar, ela se distancia da sua razão de ser. Então já virou negócio, já virou uma outra coisa. O verdadeiro espírito religioso amadurece as pessoas, liberta de traumas, de preconceitos e humaniza, tornando-se força de transformação tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. Há um convite à superação do egoísmo. Constantemente, Deus nos chama para cuidar do outro, o teu irmão. Onde está teu irmão? Quando Caim matou Abel, Deus perguntou: Caim, onde está teu irmão? Essa pergunta é nos responsabilizando uns pelos outros, né? Ao cuidado com o outro e à esperança de que a vida pode ser mais do que trabalhar, consumir e reproduzir, bem mais do que um sofrimento e sobrevivência. É algo muito, muito superior a isso. Próximo. O que é que as religiões propõem? Elas propõem caminhos para lidar com a fragilidade humana, porque nós somos frágeis, nós somos incompletos, nós nascemos precários. E é essa precariedade que nos faz criar vínculos e pedir ajuda uns dos outros, porque nós não nascemos completos. Nós oferecemos consolo diante da perda. Essas religiões, a fé, ela sempre vem consolar e jamais assombrar. Força diante da adversidade e sentido diante do absurdo. Ela vem sempre com uma palavra de fé, de esperança e de não desanima, não olha para trás. Ajuda o indivíduo a se reconhecer como parte de algo maior, a respeitar a vida e a cultivar valores que promovem a convivência e a dignidade humana. Quando vivida em sua essência, a espiritualidade autenticamente transforma, amplia a capacidade de amar, eleva o nível de consciência e aprofunda o cuidado com o próximo e com o ecossistema onde nós vivemos. Próximo. Mas a fé também, embora seja algo muito pessoal e individual, ela traz uma influência social e psicológica. Elas não atuam apenas no campo espiritual, elas atravessam profundamente a dimensão psicológica e social da vida humana. Se a pobreza é porque Deus quer, então a gente tem que cruzar os braços e ficar esperando. Não é Deus quer, é Deus mandou. Quando Deus, a gente sabe que Deus quer que a gente viva e viva em abundância, né? Quando internalizada desde a infância, elas modam a forma como a pessoa percebe a si mesma, o mundo, o corpo, o prazer, a culpa, o erro e a autoridade. As crianças, desde pequenininha, vão introjetando isso e isso vai tendo um comportamento psicológico, né? Mas também social. Ela vai querer daqui a pouco ser como aquele Deus que condena, que julga, que está ali porque ela introjetou dentro dela. Próximo. Do ponto de vista psicológico, uma espiritualidade baseada no medo, não faça isso não, senão vai para o inferno, senão Deus castiga, produz sujeitos fragilizados emocionalmente, um bando de inseguro, né? A constante vigilância moral, a pessoa fica assombrada, tudo é pecado, então ela não pode nem fazer mais nada. Então o sentimento permanece de culpa e a ideia de um Deus que pune vai gerando ansiedade, baixa autoestima, dificuldade de autonomia. Se a pessoa não tiver uma força maior, termina virando um escravo da própria religião. Então o indivíduo passa a desconfiar dos seus próprios desejos. Tudo que vem de desejo é coisa do diabo, é coisa do Satanás. O que vai acontecer com Deus? Imagine o tormento que essas pessoas vivem. Pensamentos e emoções, tudo que não é conforme manda a Santa Madre Igreja é coisa do Satanás. E a pessoa, que é o ser humano, tem desejo, tem vontade, fica completamente destabilizado. E vai interpretando-os como sinais de pecado ou fraqueza espiritual. Em vez de amadurecer, de tornar uma pessoa madura, aprende a obedecer.
Em vez de assumir responsabilidade, aprende a se submeter. É sempre o amém, 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 amém. Às vezes a gente não tem que dizer amém, não. A gente tem que dizer não, tem que levantar a voz. Próximo. Aí vem a questão. Uma espiritualidade que a essência é o amor, ela vai abrir você, o seu coração. Mas se for o medo, você vai ficar um assombrado vendo o diabo em tudo que pode acontecer ao seu lado. Então, medo, culpa e submissão adoecem. Amor, consciência e liberdade humanizam. Então, uma igreja que eu pertenço, ela não me torna mais humano, então tem alguma coisa errada. Então, quando o medo substitui o amor e a obediência cega sufoca a liberdade, a religião deixa de ser caminho de vida e se torna instrumento de controle de alguém ou de alguma empresa ou de algum comércio. Vamos lá. No âmbito familiar, a educação cega é a morte lenta da alma, já dizia o filósofo Sócrates, né? Se você diz os filhos, tem que obedecer, obedeça, obedeça, obedeça a Deus, obedeça o pai, obedeça a mãe, aquele filho educado a obedecer a quem grita alto, quem tem um chicote na mão, quando o chicote muda de mão, ele vai fazer o que ele aprendeu, que é obedecer. Ele não tem senso crítico, ele não pensa, ele não reflete. Então, pais criados na obediência cega tendem a reproduzir com os filhos, confundindo autoridade com autoritarismo. A criança aprende que questionar é errado, não pergunte não. Desejar é perigoso e a submissão é uma virtude. Oi, como ele é paciente, como ele é bonzinho, né? Você vai domesticando a pessoa. E às vezes dizem que dentro da pessoa é o diabo que está lá dentro. E sob o pretexto de tirar o diabo, esvaziam a pessoa do que ela tem de mais valor, que é o seu senso crítico, a sua capacidade de se indignar e vira um verme que fica sendo manipulado por qualquer forma de poder. O resultado é, em vez de sujeitos livres e conscientes, formam-se indivíduos amedrontados e dependentes, preparados para obedecer e não para viver. Tudo ele tem que estar perguntando o pastor, perguntar o analista, perguntar o doutor, perguntar o isso, aquilo, aquilo outro. Próximo. Do ponto de vista social, muita fé está aí para controlar e submeter as pessoas ao status quo. Então, a religião vivida como controle, ela reforça as hierarquias, toda autoridade vem de Deus, então obedeça, mesmo que sendo um governo corrupto, um governo assim, não, mas é Deus que está lá, né? E vem o autoritarismo. Obediência cega substitui consciência crítica. E aí é o terreno fértil para o abuso de poder e o sectarismo que chega. A outra é a alienação social. Se tudo que está errado é vontade de Deus ou é do diabo, você espiritualiza os problemas estruturais como a pobreza, a violência, a injustiça. Não é Deus que quer, não. Eu me lembro do profeta lá do Projeto Quatro Varas que dizia: a miséria, a miséria é uma construção humana, né? Os desastres é uma construção divina. Ele dizia assim: e é o homem, se foi o homem que produziu a pobreza, a violência, a injustiça e a miséria, é ele que tem que resolver, não é Deus que tem que resolver. Ele pode se inspirar, pedir força a Deus e vai retirando-se do campo político. Então, pede-se a Deus o que deveria vir das instituições sociais. Isso é muito comum em Canindé, quando eu fazia pesquisas, os rumeiros estão pedindo a São Francisco o que não recebe das instituições sociais. São Francisco é o grande presidente da República dos excluídos do Brasil. E vem a resignação. Em vez de consciência social, reforça-se a resignação. A religião deixa de libertar e passa a adaptar ao sofrimento, faz parte, aguente, não questiona a dor, ensina a suportá-la, não empodera, apenas consola. Assim, legitima estruturas de adoecimento e exclusão. Esse é o mais grave da religião, porque ela atinge o social, atinge o político. Próximo. Misturar religião e política traz consequências complexas. Eu coloquei aqui apenas os principais efeitos para a gente refletir, porque nós estamos no ano eleitoral. A redução da pluralidade.
Isso enfraquece a diversidade cultural, porque eu vou achar que a minha igreja é a certa, o meu Deus é o único e verdadeiro, e os outros é tudo ligado ao diabo, ao Satanás. Então aí você vai ver, são discursos que diabolizam o diferente. Riscos à democracia, porque a política depende de debate, de questionamento, de negociação e mudança. Já a religião em geral trabalha com verdades consideradas absolutas. Ele não admite que você questione, faça uma pergunta que é considerada. Conflitos sociais. Grupos com crenças diferentes podem entrar em disputa por poder e reconhecimento. Se sou eu que estou no poder, a minha igreja, então eu vou combater as outras. Então você imagine a situação. Instrumentalização da fé. Líderes políticos podem usar a religião para mobilizar apoio, não por convicção, mas como estratégia mercadológica de ganhar dinheiro, de crescer. Então, é uma época da gente estar atento. E a fragilização das instituições. Quando decisões públicas passam a se basear em princípios religiosos específicos, leis e políticas deixam de ser universais. Você quer que todo mundo se converta àquela sua crença, e quando a gente vive num mundo plural com várias crenças, como é que eu faço? Para frente. Então, já saiu esse daí. Pode ir. Próximo. Próximo, Cláudio. Isso aí já saiu. A fé saudável, como eu disse há pouco, ela amplia o amor, a autonomia e o pertencimento, dá sentido sem apagar a individualidade. Acolhe dúvidas e promove cuidado do corpo e das relações. A fé adoecedora sustenta-se no medo e no controle, exige perfeição e usa a culpa como disciplina. Proteja-se. Observe como você se sente após as suas práticas religiosas. Gerou consciência? Ou só foi um momento de catarse, onde eu vomitei, pronto, graças a Deus joguei meu lixo? Gerou consciência que faz você amar mais, acolher mais? Priorize ambientes com escuta, com compaixão e senso crítico. O Castaneda tem uma das frases que ele diz: quando você for escolher um caminho a seguir, pergunte se nele tem amor. Se tiver, siga. Se não tiver, não siga. Se você escolher uma religião, procure saber se tem amor, se tem compaixão. Se não tiver, não é uma religião saudável. Buscar suporte profissional não é fraqueza, é cuidado integral, é você conversar. Então, espiritualidade e saúde caminham juntas quando a fé se traduz em vida e esperança concreta. Próximo, estamos terminando aqui. Quando a fé nos liberta, a espiritualidade autêntica não afasta da vida. Você pode ir para as festas, vai jogar bola, deixa os meninos brincarem, não infantilize o outro, vê tudo nisso pecado. Ela não domestica, não faz de você um animalzinho doméstico e muito menos aprisiona. Ela amadurece, liberta, responsabiliza e humaniza. Onde há mais amor, mais consciência e mais cuidado com o outro, ali a mensagem religiosa cumpre o seu verdadeiro sentido. Os caminhos de cuidado, que é importante a gente dar algumas pistas. É importante termos limites claros. Ninguém deve controlar suas escolhas, seu corpo, seu acesso a tratamento. Não deixe ninguém lhe assombrar. Eu tenho que fazer o bem, é porque me faz bem fazer o bem. Não, eu tenho que fazer o bem para eu ir para o céu. Eu não vou fazer o mal, porque senão eu não vou para o céu. Não, é fazer o bem, porque faz bem a gente quando a gente faz bem aos outros. Tem uma leitura crítica, diferente dessa interpretação humana de verdade absoluta. A mensagem produz vida, responsabilidade e compaixão. Eu me lembro, no tempo do seminário, quando chegava o carnaval, a gente no seminário, nós íamos, ficava de joelho diante do Santíssimo Sacramento, todo mundo de braço aberto, chega a doer. Aí o padre dizia: nós vamos, o coração de Jesus está sofrendo muito no carnaval, tem muito pecado, então ele está ferido, então nós vamos sofrer com ele, porque Jesus está sofrendo. E eu ali, mas se baixasse o braço, olhar já para a gente para dizer: rapaz, você não tem fé não. Aí no outro dia tinha aula de teologia falando sobre o céu. O céu é uma maravilha, o céu ninguém sofre, não tem sofrimento. Tem não, padre, tem não.
Deus está no céu? Tá. Então ele não sofre, sofre não. E por que que a gente vai ficar sofrendo, fazendo... Lá vem o Adalberto com as perguntas dele, é umas perguntas doidas. Mas eu perguntava, porque eu via uma incoerência diante daquilo. Nos leva também ao diálogo, converse com pessoas confiáveis, inclusive fora do grupo, da bolha, porque ali eles é tudo feito carneiro, para reduzir o isolamento e ampliar perspectivas. E cuide de você, do seu sono, a alimentação, movimente-se, não só fisicamente, mas também converse com outras pessoas de outras igrejas, lazer e práticas contemplativas que acalmem, a oração não punitiva, a meditação e a gratidão. E procurar apoio nas comunidades saudáveis, como a terapia comunitária que nós temos aí, que valoriza espaços com escuta, proteção. Eu queria terminar com a oração de São Francisco, cantada de uma outra forma, que é sobre a questão da espiritualidade. Na oração de São Francisco, ela diz o seguinte: quase define a espiritualidade. Onde tem ódio, que eu leve o amor. Onde tem escuridão, que eu leve. E a minha proposta é: a gente não precisa levar nada, basta ser. Então, o Josemar, que é terapeuta comunitário da Bahia, ele refez a oração de São Francisco. Nós vamos terminar só com esse refrãozinho, talvez traduza bem essa noção da espiritualidade. Porque quando eu levo, aí eu pressuponho que eu tenho e que eu leve, que tem um movimento. Basta ser. Então vamos lá, ouvir esse refrãozinho. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu seja o amor. Onde houver ofensa, que eu seja o perdão. Onde houver discórdia, que eu seja a união. Onde houver dúvidas, que eu seja a fé. Onde houver erro, que eu seja a verdade. Onde houver desespero, que eu seja a esperança. Onde houver tristeza, que eu seja a alegria. Onde houver trevas, que eu seja a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Beleza. Basta ter. Eu acho que essa é a mensagem. Você tem uma espiritualidade, viva ela, não seja um discurso, não seja uma palavra que condena, não seja discurso. Hoje, fake news tem muito. E para você, próximo, Cláudio, se você quiser ter acesso ao artigo que eu publiquei, que está mais aprofundado, aí está nos artigos, no site Diário do Nordeste, na parte colunista, você pode tirar a foto aí, você ter acesso gratuitamente, você vai poder aprofundar. Quando a religião nos adoece, entre o medo, o amor e o impacto das religiões na saúde emocional. E eu paro por aqui para a gente abrir o debate e escutar vocês. Tivemos aí um recorde hoje de 100 pessoas, né? Agradecer a presença e a participação de todos. Passamos a voz aí, a palavra para o Davi. Por favor, Davi. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar participando aqui dessa apresentação, muito bem trazida, um assunto muito importante, assim que o doutor Alberto trouxe. Muito aí para a gente aprender, né? E dentro do que foi trazido, a gente observa alguns pontos muito interessantes, inclusive dentro mesmo de como se apresenta a espiritualidade desde os primórdios da humanidade, né? Cada nação, cada cultura trazendo a sua cosmogênese e os nomes de cada um da maneira que conhece essa força superior, né? E isso faz para a gente uma reflexão muito grande também, né, nessa questão de buscar compreender o que é realmente essa transcendência. E eu vejo que a transcendência seria também transcender a nossa própria ignorância e a falta de compreensão no sentido daquilo que o outro acredita, né? Como foi dito,
se somos todos fonte de uma mesma essência, se nós vemos da mesma fonte, então nós temos que compreender o outro, independente das suas escolhas, da sua maneira de crer. E aí, com isso, eu tenho algumas perguntas para fazer ao doutor Adalberto, que eu vejo que vai fortalecer um pouco mais dessa compreensão do que é espiritualidade e como a gente ter uma boa condição de ter uma saúde mental, identificando, assim, digamos, os pontos que possam levar a pessoa a ter algum problema na questão da saúde mental. A minha pergunta ao doutor Alberto, assim, a gente tem na história, né, um ditado popular que diz assim que crucificaram o amor, cegaram a justiça e deixaram o interesse solto. Então, hoje a gente vê que as pessoas têm buscando a fé, a espiritualidade, muitas vezes por interesse, né? E aí por isso que tem essa divisão, cada um querendo ser o Messias da vez, querendo cada um ser o Salvador, e assim arrebatando e arrebanhando, digamos, o maior número de pessoas. E a minha pergunta, doutor Alberto, de que maneira a gente pode fazer para identificar e até perceber, dentro da nossa fé, busca, identificar, assim, o que seria esse Messias, né? Será que esse Messias está fora de nós ou ele pode ser encontrado dentro de nós mesmos, para que a gente não siga feito ovelha arrebanhada por lobos em pele de cordeiro? Né? Como é que o senhor vê essa parte, assim? Olha, eu digo o seguinte: todos nós temos dentro de nós um anjo e um diabo, que a psicologia chama que é o Eros e o Thanatos. Entre esses dois tem o humano. Então, eu não posso nunca matar meu anjo, nem nunca matar meu diabinho. Eles estão sempre brigando. Dessa briga entre os dois vai me humanizando. Tem dia que eu estou muito besta e meu lado diabólicozinho, deixa de ser besta, rapaz. Tu também está sendo. Aí eu digo, é verdade. Aí eu dou um passo, né? Outra vez eu estou sendo cruel demais, o outro me diz, rapaz, você tem direito de ter raiva, mas isso não dá o direito de ser tão cruel assim. Você está ultrapassando. Ah, é verdade, nós vamos crescendo. É isso que faz essa dialética, faz o humano crescer. Nós precisamos dessa luta interior. O que eu tenho observado é que nós jogamos o diabo fora da gente, o diabo agora está no outro. Se o outro é o diabo, eu estou dizendo que eu é que sou o anjo. Só que essa briga externa de indivíduos contra indivíduos, ou de partidos, ou de outras coisas, ela não humaniza, ela desumaniza. Porque a gente diaboliza, ela não leva a crescimento, ela destrói o humano e destrói a dimensão civilizatória. A gente age como animais e não mais como seres que vivem a civilização. Eu vou ficar por aqui, que eu vejo que tem muita gente querendo fazer outras perguntas. Então, muito, muito interessante, assim, né? Só mais uma pergunta para me abrir para outras pessoas, né? De que maneira a gente pode encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Entre a nossa espiritualidade e a espiritualidade do outro, né? Para que a gente possa realmente se irmanar e caminhar em busca de uma pacificação, né? Para que não seja tão polarizado, né? Davi, hoje, as doenças do intracelular e do intrapsíquico, a gente já conhece quase todas e tem remédio. O grande desafio hoje é conviver com as diferenças, com a pluralidade de conceitos e de tudo. Como é que eu posso... E para nós que fomos educados no Deus único, não é? Só tem um único Deus, uma única verdade, é o meu e o seu não é. Então a gente teria que se desconstruir essa noção de que exige que eu sou dono da verdade ou que a minha igreja é a única verdadeira. Deus tem nomes diferentes, mas no fundo é o mesmo valor. Se todos eles pregam amor, eles podem ter nomes diferentes, mas tem algo que nos une. E é claro que isso pressupõe e exige um trabalho pessoal da gente, não é? De ter essa consciência e ter o espírito crítico. Porque hoje é a manipulação. Se manipula. Por que é que se cria medo? Se faz medo para deixar a pessoa assombrada e a pessoa assombrada diz: o que é que eu faço agora? Aí aparece um Messias que diz: eu tenho a resposta. A mim foi dado essa informação. Eu acho que o mundo vai ser diferente, não depende de nenhum iluminado. Ele é muito mais da transpiração coletiva, é a gente lutar, constantemente estar trabalhando. É isso que a gente faz nas rodas da terapia comunitária. Não existe a verdade, existem leituras, cada um lê a partir da sua história e sair dessa linha do julgamento. Nós estamos sempre julgando os outros.
Esse julgamento bloqueia, impede as pessoas de falarem, gerando medo. Então, o Jung, uma vez, ele disse que o contrário do ódio, o contrário do amor não é o ódio nem a violência, é o uso do poder. Quando eu uso o poder, eu assombro, eu domestico, eu lhe deixo assombrado e inseguro. Se eu faço isso em nome de Deus, tem uma coisa errada. Porque o Deus que eu conheço é o Deus do amor, não é o Deus da injustiça ou daquele que está lá para julgar. Filha, a senhora Silene, depois a senhora Débora. Então, Tenha. quem quiser, bom, ou levanta a mão, ou deixando o seu nome. Ok. Silene. Boa, boa tarde, obrigada pela oportunidade. Um abraço, doutora Adalberto. Gostaria de perguntar o seguinte: eu faço parte de uma comunidade de fé e eu já vivi coisas lindas nessa comunidade, muito transformadoras, e também momentos difíceis. E eu queria perguntar para o doutor Adalberto, né, idealizador da terapia comunitária, qual é o papel, qual é o lugar da comunidade na promoção de uma fé saudável e na promoção dos riscos também da espiritualidade. Qual é o lugar da comunidade nessa construção de uma fé saudável ou de uma fé doentia? É quando Obrigada. as pessoas falam do que sentem, da sua dor, da sua desesperança, mas também fala das suas forças, das suas virtudes. Eu acho que essa é a comunidade de fé, não está ali para assombrar e nem impedir que a pessoa saia. É fazer ela, eu diria, os nossos traumas acontecem no tempo do Cronos, que é o tempo horizontal. Então, quando uma pessoa é no tempo cronológico horizontal, que acontecem os acidentes, as mortes, as perdas e os traumas. E essas pessoas, quando vêm em busca de apoio, seja a nível individual ou comunitário, ela quer encontrar esperança e força para continuar vivendo, mas dentro da perspectiva da liberdade, dela poder, não é? Eu acho que essa é a nossa, uma comunidade terapêutica é aquela que é despertadora de lembranças, é aquela que faz o indivíduo olhar para frente, siga em frente. Quando o Cristo morreu, né, o corpo dele que foi colocado lá, no dia seguinte as mulheres vieram atrás do corpo e não encontraram no túmulo, era um túmulo vazio. E perguntaram: cadê o corpo do homem que botaram ontem aqui? Segundo o Evangelho, um anjo que está ao lado disse: por que vocês estão olhando para o chão? Vocês têm que olhar para cima. Ele ressuscitou, ele está vivo. Então, nós temos uma dimensão imaterial, eterna, que é a espiritualidade. Eu acho que a função, talvez a palavra seja fé, mas não é fé em um Deus longínquo, é fé no homem, fé que nós somos filhos de Deus, que já nos deu a graça, nós já temos todos o convite para avançarmos, não precisa de mais outra coisa, e que seja da solidariedade, ser colo, ser olhar, ser escuta. Eu acho que a comunidade ela é terapêutica quando ela não tenta dogmatizar e nem converter ninguém para nada. Ajude sem interesse. É um ser humano caído que precisa ser levantado. Quando eu faço as avaliações nas quatro varas, eu sempre pergunto: o que é que você encontrou aqui que não encontrou nos outros cantos? Porque você disse que ficou boa aqui. Ela disse: porque eu fui para algumas comunidades terapêuticas de fé e lá exigiram que eu mudasse de fé. Eu, como sou devota de Nossa Senhora, a minha mãezinha é Nossa Senhora, eu fui para um canto, eu não vou citar nenhuma, que isso pode acontecer em qualquer uma, disse: ah, então você tem imagem, caso pois quebre, jogue fora, aí você vem para cá, aí nós garantimos a sua fé. Ela disse: não, não vou fazer isso não. Quando eu vim para cá, ninguém exigiu que eu mudasse a minha fé. Exigiu o seguinte: você tem fé? Se agarre nela, não sei qual, não interessa qual seja, junte-se com ela e vamos fazer aqui. É uma fé que agrega, que acolhe, jamais uma fé que condena, que exclui. Débora. Está mutada, Débora. Tô voltando aqui, só um minuto. Doutor, quando a gente compreende a ideia de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e associados ao amor, à consciência, à compaixão e à criação, como que a gente pode entender o fato de que muitas vezes agimos de forma totalmente contrária a esse princípio, né? Às vezes a gente faz parte de uma condição humana de fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Isso são condicionamentos emocionais e sociais ou seria só um afastamento da nossa essência espiritual? As duas coisas, eu acho que é uma incoerência.
Eu me lembro quando eu fazia o seminário lá na França, era um seminário universitário, então o primeiro andar era dos seminaristas, os outros três eram alugados para estudantes do terceiro mundo que viviam com dificuldade. O aluguel era bem barato, então tinha um estudante, o Max, que ele era do sul da África, de Madagascar. Ele era mecânico, ele ajeitava os carros de todo mundo. Quando ele saía, ele vinha, ajeitava, ninguém pagava nada. E um dia a gente saiu, ia ter a oração lá no seminário, nós estávamos ali fora olhando, 8 horas da manhã, e ele foi sair, o carro não pegou. Ele disse assim: vocês podiam me ajudar aqui? Era só empurrar, porque era bateria. Quando a gente foi juntando, éramos 10 seminaristas, aí tocou o sino. Aí os outros disseram: ah, desculpa, está na hora da oração. Aí foram para lá. Eu fiquei indignado, eu fiquei o único que fiquei lá. Passei uma semana sem ir para a igreja, sem rezar. Aí, por que está acontecendo contigo? Eu digo: a gente reza, não é para fazer o bem e a caridade? Um rapaz, estudante, pobre, pediu ajuda, ele já ajudou a gente. Na hora a gente disse: não, está na hora da minha oração. Então, isso é uma incoerência. Essa pessoa tem uma fé mental, é uma fé que justifica alguma coisa. Então, nós temos que olhar, é a história dos frutos. Uma fruta não cai longe da árvore. Um pé de ata dá ata, um pé de caju dá caju, não vai dar outra coisa. Então, eu acho que é a questão da coerência. Então, existem fés que são apenas etiquetas, que são carimbos, não é vivenciado. Lígia? Boa tarde. Doutor Adalberto, eu estou achando muito interessante a discussão e eu queria fazer uma contribuição, porque o que eu tenho observado que às vezes nem é aquela vertente religiosa, são os religiosos. Então, Exatamente. chamar para essa coerência e a gente observar se naquela comunidade religiosa predomina essas incoerências, aí eu posso optar se fico ou não, não é? E seguir tudo isso que o senhor está dizendo, que às vezes nem é a base religiosa mesmo, às vezes são as pessoas que formaram aquela comunidade, que têm os seus defeitos e têm as suas crenças e a sua forma rígida, às vezes, de conduzir, e a gente rotula que aquela religião faz assim, às vezes nem a religião, coitada. Eu acho São que as próprias pessoas, né? Em todas as todas, religiões. Então, em não é todas porque a mesmo, eu tenho minha. observado. Não existe uma que esteja isenta. Eu acho que toda Sim, instituição, quando ela cresce, ela se desumaniza. Por isso que a gente precisa estar constantemente humanizando, atrás, revendo, requestionando, né? isso mesmo. Obrigada, doutor. Leo. Isabelle, de Então, Lisboa. você já mencionou no início a questão da educação na família, mas acho que por que será que essas igrejas mais hierárquicas, mais autoritárias, mais controladoras são as que mais crescem? Hum, Olhe, eu acho que as que estão crescendo hoje são aquelas que estão prometendo o céu na terra, enriquecer, ganhar dinheiro, porque eu acho que as igrejas proféticas perderam muitos, porque se falava de um Deus que depois da morte a gente ia encontrar. Era sempre um Deus que vai vir depois. E a história mostrou que esse depois nunca chega. Aí aparece agora umas religiões que dizem que você precisa morrer para poder receber o Espírito Santo. Não, aí já começa a se tremer, recebeu, pronto, aí recebeu. Então, essas proféticas estão perdendo. As que estão vivenciando hoje são essas que é do aqui e agora, não é? Onde tem essa vertente da parte do dinheiro, da prosperidade, não é? É como se enriquecer. Quem é pobre e está sofrendo é porque não está com Deus, que quem está com Deus é vitorioso. E isso é perigoso porque é uma manipulação da dimensão econômica, onde o Deus foi substituído, o dinheiro tomou o lugar de Deus, não é? E descaracterizou a religião de uma certa forma porque é, muitas estão crescendo, não é? Por estas razões, porque terminam fazendo promessas que as pessoas que às vezes não têm nem senso crítico, terminam entrando. E depois tem a propaganda, não é? Você pega pessoas que dizem: olha, eu era pobre, eu sou rico, porque agora eu entreguei a Jesus. E todo mundo que quer ficar rico, todo mundo termina entrando. Depois a gente vai descobrindo que não é tão assim, que essas coisas são muito mais entrelaçadas, né? Tem uma pergunta, um comentário aqui do Kaique Borges. Ele fala o seguinte:
Na fala é tudo muito simples, mas quando você diz que não segue a Bíblia, não vê Deus como os cristãos veem, você percebe um certo preconceito. Sou budista e acredito que a fé é tudo aquilo que o Senhor disse, livre, sábio, sem culpa e sem peso. Não existe religião boa se a pessoa não agir de acordo com o que prega. O Kaique. Sem É, comentários, já disse tudo, fez uma boa ah, síntese. Estou vendo a o Lígia com a mão para cima ali, não sei se ela já falou. ele já falou. Professor, a gente vê que sim, a maior frequência religiosa tem um menor, né, risco de depressão, menor taxa de suicídio, menor ansiedade, menor risco de hipertensão, maior sobrevida, né? Os estudos falam isso, né? E a sensação que eu tive na fala do professor, uma sensação muito forte, né? Que a melhor religião é aquela que nasce no interior de cada um, pois cada grupo religioso tem suas dificuldades. A gente vê no noticiário aí, dentro de todos os tipos diferentes de religião, a dificuldade que tem cada um, e às vezes até com notícias muito tristes, né? Então, esse papel individual, ele é muito importante. Então, professor, na sua avaliação, a gente tomar um cuidado com esses tipos religiosos que nos aparecem. Não sei se ficou claro a pergunta. Sim, é aquela questão, tem amor, tem solidariedade? Qual é o discurso? É um discurso que bota a gente para cima ou é um discurso que faz apelo ao dinheiro, ao comércio, ao sucesso? Eu acho que São Tomé é uma grande inspiração, né? A gente tem que estar atento e colocar o dedo. É ter o senso crítico. Eu posso ir em qualquer igreja, entrar em vários cantos, mas eu vou com meu senso crítico. Quando eu vejo certas coisas, eu digo, às vezes eu entro em todas as igrejas e cultos, eu sempre gosto de entrar para participar, para observar, né? Quando eu vejo alguns certos sermões de padres que eles falam de uma coisa delirante, ninguém entende nada do que ele disse, né? É uma coisa que vai com outra, que junta uma coisa com um leque, com um treco, com não sei o quê. Meu Deus, o que é que essa criatura está dizendo? Não está dizendo nada. E, no entanto, falou. Você já vai para outros que têm uma atitude amorosa. Outros já queriam assombrar, já queriam mostrar que eles têm o domínio, que ele, Deus, está ligado. Então, a gente tem que ter o senso crítico. Mas é verdade que aquelas pessoas que têm fé, eles saem mais rápido das depressões. Como é que eu atuo? Por exemplo, quando prescrevi, às vezes uma pessoa tinha uma depressão ou uma psicose, que eu ia prescrever uma medicação que eu acreditava que era importante, eu sempre pergunto: você tem alguma religião, alguma fé? Tenho. O que é que você é? Qual é a sua? É católica. Então, antes de você tomar o seu remédio, lá você tem uma imagem, tem uma Nossa Senhora, ou Jesus crucificado. Você vai lá, bota nos pés, Jesus, abençoe esse remédio, para que ele faça efeito, para que eu tome remédio. Outro diz: não, eu sou um bandista. O que é que você tem lá? Eu tenho um preto velho, um orixá. Você vai lá, antes de tomar seu comprimido, você pede o orixá para abençoar, para botar uma energia de cura. Você é espírita, cada pessoa, eu faço o apelo que ele use a fé dele para reforçar. Quer dizer, a minha medicação, ela não é excludente, ela é complementar. Talvez seja 50%. O outro é ele que tem que fazer com a fé dele. E não existe essa fé única. É importante se tem amor, se tem respeito, a gente está junto, nós pertencemos à mesma família. Maravilha. Eu não sei se eu entendi bem, a senhora Cláudia Cunha falou: acho muito perigoso a teologia da prosperidade. Não sei se ela quer explicar melhor sobre isso. Acaba por incentivar o individualismo e o mérito. Um comentário também. Certo. Estou querendo aproveitar também e fazer uma outra pergunta. Assim, né? Qual é também o risco de uma pessoa desconectada, digamos, aquela pessoa que já perdeu a fé, desligou-se de qualquer religião e agora fica solta, né? Então, tem esses dois extremos. Aquela que está dentro demais e tem o risco de adoecer por conta de mergulhar profundamente, é aquele que se isola de tudo e de todos porque já perdeu a fé em tudo. Como é que equilibra esses dois pontos aí? É a questão da codependência. Aqui no Nordeste brasileiro, na medicina popular, nós temos um corpo físico, vamos dizer aqui da minha mão, mas nós temos um corpo emocional, que é a outra mão, né? As duas mãos formam um indivíduo. Quando a gente tem um trauma,
que a psicologia chama de trauma, mas a cultura popular chama de susto, a alma sai de dentro. A gente sai de dentro. A alma sai, que é o encosto. Então, o que é o encosto? O encosto não é espírito de morto encostado na gente, é minha alma que saiu de dentro de mim. E eu fico um indivíduo deslocado. Lá nas Quatro Varas, por exemplo, quantas vezes, quando a polícia derrubava a casa, aqueles casebres daquelas pessoas que ia destruir, muitas vezes nós fazíamos a roda da terapia em cima desses casebres. E eu nunca me esqueço do que uma senhora disse: doutor, desde o dia que derrubaram a minha casa, eu ando, mas eu não ando mais em mim. Então, esse sentimento de que eu estou divorciado de mim mesmo, que no popular é o abestado. O que é o abestado? Ele não é doido, não tem remédio para ele. O abestado é com a cara para cima, o corpo quer ir para um canto, tudo que vai fazer dá errado porque ele está fora de si, fora do eixo. Que aí a gente tem todo um trabalho lá nas Quatro Varas de como fazer as pessoas voltarem para dentro, assumir o seu lugar, porque a alma da gente sai, não é? É aquela outra história de um teólogo que foi fazer uma experiência lá nos índios e ele deu carona a um índio quando ele ia para o aeroporto e o carro indo rápido demais e o índio passando mal, aí o índio lá para a hora diz assim, para o carro. Ele parou, o que foi que houve? Aí o índio vai lá para trás e começa a respirar, né? Aí ele disse, o que foi que houve? Ele disse, rapaz, você andou ligeiro demais, a minha alma não tem costume de andar tão ligeiro assim não, ela ficou para trás, agora tem que esperar que ela venha. E começou a fazer a respiração para recuperar a alma. Então nós vivemos numa sociedade onde nós perdemos as nossas almas. E aí essas pessoas viram zumbis, úteis a qualquer coisa. Em culturas muito altruístas demais, você pode virar um homem bomba, uma mulher bomba, porque você vai morrer e ainda vai para o céu, ainda vai ter, não sei, um harém lá a seu favor. Se você é do mundo mais, dependendo da sua religião, você torna-se presa fácil, porque essa pessoa perdeu a sua identidade. O quem eu sou, não existe identidade sem cultura. Quando você destrói a cultura de uma pessoa, e muitas dessas pessoas assim, Davi, que você falou, são pessoas que migram ou que sofreram muito. Elas saíram de dentro dela. E saiu para não sofrer. É uma estratégia. Ela pode voltar, mas aí tem que ser num ambiente de acolhimento, sem julgamento. Hoje nós temos dinâmicas que nós fazemos, que é o centramento, né? Nós transformamos o centramento dos chakras, é um momento da pessoa voltar a se conectar com ela mesma. Porque o que é a doença mental? É quando eu me desconecto. E quando é que eu me desconecto? Quando eu migro, quando eu saio. Eu perco vínculos com a terra, com a família, com a cultura, com os meus valores, e tem uma hora que eu perco o juízo, que é a doença mental. Então, se nós estamos num mundo sintrópico, entrópico, de destruições, nós temos que ter ações sintrópicas, agregar. A terapia comunitária é uma delas, né? A terapia sistêmica do Padre Rino aqui também está fazendo é outra, a Fátima Índia, que também estava aqui. O que nós estamos fazendo é agregar valor, fazer com que as pessoas voltem a ter fé nelas, graças a Deus. Agora é o participante FCA. Quem é o FCA? Está com a mão levantada. E Francisca. Doutor, a minha mãe, fale, mãe. Tá com a dor na alma. Fale, mãe. Eu sinto dor uma náusea, um enjoo. É a dona Francisca o nome dela? O nome dela é Terezinha Correia. Dona Terezinha, o nosso cérebro, ele não distingue o alimento afetivo do alimento material. Quando a gente come uma comida estragada, o organismo tenta botar para fora, porque ela está fazendo mal. Mas quando a gente ouve uns desaforos de pessoas que a gente quer bem, que nós chamamos o alimento afetivo, quando esse alimento afetivo é estragado, porque eu só recebo patada das pessoas que eu cuidei, das pessoas que eu amo, o nosso corpo também tem vontade de vomitar. Eu acho que a senhora disse muito bem, a dor da alma é essa dor invisível que tem a ver não com a comida material que a senhora comeu, mas com o alimento afetivo que a senhora talvez tenha recebido de pessoas ingratas, que a senhora dedica a sua vida e só recebe patada. Pode ser que seja um pouco disso, mas aqui a gente ouviu
e a gente vai mandar uma energia boa para a senhora, viu? Então, acho que nós chegamos no nosso horário, né? Isso. Eu estou aqui sem celular. Considerações finais, professor Adalberto, Davi, já lembrando que nós temos aí uma lista de presença, quem tiver interesse, né, vou colocar de novo aqui no chat, e tem um link, inclusive, do Comitê de Saúde Mental e Espiritualidade, que eu vou mandar no chat também, e E deixar aí lembrar que está gravado, eles podem assistir. Se vocês quiserem ter acesso ao artigo, vocês entrem lá no Diário do Nordeste, tem um artigo que foi publicado essa semana. E tem outros meus aí também, vocês podem ter acesso gratuito. Adalberto Quioche quer falar, tá com a mãozinha para cima. Fala aí, professor. Basicamente agradecer e acho que essa reflexão da gente crítica de saber o que que é uma religião libertadora de uma religião de resignação, acho que isso é muito importante, que todos nós amadureçamos, né, nessa reflexão de uma fé um pouco mais madura, né, não tão ingênua, que é isso que às vezes enfim, a sociedade faz com que o povo não se liberte e cresça. Eu acho que isso é muito importante para uma fé madura, né? Basicamente, só esse pequeno comentário. E eu queria dizer para a dona Francisca, toda segunda-feira nós temos uma terapia comunitária online, como essa que nós estamos conversando hoje aqui. Se a senhora puder se inscrever, entrar, segunda-feira, meio-dia. Aí a senhora pode falar um pouco mais do seu sofrimento e a gente pode lhe escutar mais. Hoje o tempo está muito curto, a gente não está podendo. Aí vem, como é que eu posso. Claro, tu tem como colocar aí o link da roda de terapia. Toda segunda-feira, é gratuito. Vocês podem entrar, participar das rodas de terapia comunitária. Pode pesquisar o nome Adalberto Barreto Oficial no Instagram. Na hora que você procura esse nome, você vai conseguir o link. É só clicar lá. Toda segunda-feira, na hora que você entra no perfil, clica no link e vai entrar na roda. Beleza. Maravilha. Então, pessoal, obrigado pela participação. Foi muito bom. Daqui no próximo terceira sexta-feira do próximo mês, vamos estar aqui com outro tema. Obrigado a todos, Valeu. pessoal. Obrigado, Davi, pela participação.